Aê, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque eu não sei que horas que você vai assistir esse programa. Ou se você tá agora ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera pra todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Nenemcast, cara. Se você puder se inscrever no canal do Nenemcast, dar aquela curtidinha, acionar o sininho pra saber os nossos próximos bate-papo, seja muito bem-vindo. E muito obrigado a todo mundo que já acompanha o Nenemcast aqui. Nosso patrocinador aqui, o iFood, o link tá aí embaixo. Conheça aí, se você quiser pedir comidinhas gostosas, maravilhosas, entra no iFood. Tem como pedir comidas também, assim, lights, saladas e tudo mais. Não aconselho, mas também tem tudo nesse iFood aí, beleza? Mas tem muita coisa com bacon que vale a pena. É o seguinte, cara, eu tô com a Ana aqui, cara, que legal, eu fiquei muito feliz de te receber aqui, cara. Obrigado por você... a gente bateu um papo muito rápido, né, e tudo. Eu falei assim, Ana, você teria... Não, tô dentro, vambora, tá, não sei o que, sabe assim, tipo, eu falei, pô, cara, eu gosto de gente assim, né? E é legal demais, porque tem uma galera que a gente convida pra vir, e a pessoa vem com todo carinho, sabe, assim, não, vamos lá, vamos bater um papo e tal, e obrigado primeiro você ter vindo aqui e tal, e assim, no mundo nerd, é porque assim, eu sou um nerd já dos anos 80, né? Então, assim, tipo, eu vivi a época ainda de RPG, por exemplo, esse mundo dos games hoje que você vive é muito recente até pra mim. Entende? Né? Eu jogo um LOLzinho de vez em quando. É porque, assim, tem mobile, né, cara? Você pode brincar ali um pouquinho. Você tem também, você pode brincar de CS também. Eu parei, eu cortei por causa do vício mesmo. Porque, assim, você começa a jogar uma partida e você fica viciado, né? Aí você fala, e se você perde uma partida, você fala, não, peraí, né? Tem que terminar, ganhar agora pra gente dormir bem, né? Ou se você ganha várias, você vai, não, porque eu tenho que ganhar todas. E aí começa esse rolê todo, né, cara? Então, assim, tipo, é muito legal porque eu vou fazer várias perguntas pra você do assunto que você manja mesmo, mas eu queria pedir pra você se apresentar, cara. Tipo, quem que é a Ana, Aniazita, né, e tudo mais. O pai que tá aí, brigadão, viu, pai? Trazer ela aí, valeu mesmo. Pai, /secretário, /fotógrafo, /filmmaker. Tudo. Né? Primeiro, boa noite, né? É um prazer enorme. Eu falo que a gente nunca se conheceu por desencontros da vida, né? É verdade, Era cara. pra ele ter sido meu professor, só que aí eu fui pro abraço de outro professor que também já tava aqui nessa mesma cadeira, que é o fofo do Isaías. E, bom, você falou já, né? A braba, né? Meu nome é Ana Marcela, mas dentro dos games e esportes, meu nick é Aniazita. Você falou que você é um gamer dos anos 80, eu tô ali do 99, 2000. Você tá bem por ali e tal. É nesse Mas nível. é porque, assim, por exemplo, eu acho que você, quando tava ali nos anos 2000 você nasceu e tudo mais, você já pegou uma geração meio PlayStation, sim, Xbox, né, e tudo mais. E detalhe, assim, eu jogava Age of Empires no computador. Eu amo esse game. Só que, assim, eu jogava na época que travava, velho. Que era um negócio, assim, tipo, que você ficava desesperado, assim. Você não pegou, por exemplo, a geração da internet ainda de escada, né? Essa eu peguei. Você pegou a internet de escada? Que era desesperador, cara. Você jogar um jogo online, entendeu? Com internet de escada, era uma aventura. E aí a galera já tinha feito um monte de coisa. A hora que rodava, você já tava lá atrás. Falava, mano, perdi o jogo porque os caras estavam, entendeu? Então, mas assim, você falou do Age of Empires. Meu primeiro PC tinha Age of Mythology e Nossa. Age of Empires 3. Não, Age Mythology também era delicioso. Insano. Eu gosto muito de RTS, então desde sempre já foi ali aquela caminhada. Mas eu falo que outro game que eu falo que mudou a minha vida é o Carmen Sandiego, que é de geografia. Sério, cara? Você jogou Carmen Sandiego? Aquele que ficava apertando os botãozinhos e aí andando. Tem esse também, mas eu joguei o de 2004. Que foi a Positivo Games que lançou aqui no Brasil. Lembrei também. Maravilhoso o jogo também, delicioso. E eu vou te falar que assim, eu sou tão paranoica, obcecada, que eu baixei uma máquina virtual de Windows XP no meu computador, fiz live dele, tanto que tá até upado no YouTube, se você procurar. A minha transmissão, o meu jogo, é o único em português que tem, porque assim, foi impossível de achar até hoje. Se eu procurar de novo, eu não sei achar. Eu fiz a gameplay completa do game, tipo, em uma live só, foram 12 horas de live. Eu cortei, né? Tipo, são acho que 8, 9 vídeos. E a gente jogando esse jogo assim, que é muito simples, só que ele é muito complexo ao mesmo tempo. É geografia básica, só que você fica lá quebrando a cabeça, não, porque aonde que tem esse templo de tal coisa, tal religião, assim, assim, assado. E isso moldou muitas coisas pra mim. Eu gostava muito de estudar, ler, né? Sempre fui esse tipo de criança. Mas meu jogo preferido de PS1 era aquele Pac-Man World, que lançou remake esses dias pela Bandai Namco. E eu sou apaixonada por joguinho assim, sabe? Hoje em dia, eu tenho meu Nintendo Switch.
Que nem meu pai comentou, eu tive o Xbox e meu primeiro PC mesmo fui ter faz uns 4, 5 anos, meu PC gamer mesmo. Então, essa caminhada, assim, foi muito longa. Você comentou do LoLzinho. Bicho, eu queria ser pro player de LoLzinho. Eu comentei contigo. Eu era diamante, eu jogava universitário. E era muito afim de subir. Só que naquela época, assim, 2018, não tinha nada disso, sabe? A gente tinha ali algumas participações. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Ignis Cup. Que eu participei da Ignis Cup, né? Eu fui narradora na Ignis pela Riot. E, cara, aquela arena cheia de mulheres, assim, é muito doido. Então, outra coisa que eu ia comentar é porque, assim, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, nós tínhamos em São Paulo o Encontro Internacional de RPG, que era organizado pela Devir Livraria Editora, né? E esses encontros, cara, era assim, pra gente É porque era muito importante. Eu ficava um ano inteiro esperando pra gente pegar o busão, pra gente ir pra São Paulo, aquelas coisas de excursão, sabe? Aquela pegada toda. E nem tinha Anime Friends ainda. Sabe? Não tinha essa coisa toda. Nunca fui nem Anime Friends, acredita? Você nunca foi, cara? Eu comentei contigo de eu ter trabalhado na BGS, foi a minha primeira BGS. Ano passado eu trabalhei na Campus Party, minha primeira Campus Party. Então, assim, esse retorno dos eventos, você comentar desse nascimento dos eventos, é muito doido. Porque eu falo, gente, quanto tempo passou, sabe? Exatamente. Eu pensei que você já... Porque, por exemplo, quando eu ia pros encontros, cara, e aí chegava lá pra jogar RPG, você via assim, tipo, era um mar de homens, assim, tá ligado? E aí quando tinha uma mulher jogando, 2 mulheres jogando, assim, a gente fala, caramba, cara, tem uma mulher jogando RPG, saca? E assim, é porque, por exemplo, todo nerd mesmo, ele fala assim, cara, eu preciso arranjar uma mulher que seja nerd pra eu casar, entendeu a situação? Só que assim, não é simples, entendeu, a vida do nerd, assim, e a concorrência é grande, né? E aí, o que acaba acontecendo que é doido, né? Você tem hoje uma inclusão muito mais, assim, muito maior já das mulheres jogando e tudo mais. É lógico que ainda tem muitos obstáculos, mas que eu falo que antigamente, cara, era muito raro. Saca? Assim, eu não sei se você pegou essa geração, ou se viveu isso, ou se tem essas dificuldades em relação a essas questões, né? Então, do RPG, a primeira vez que eu joguei foi muito recentemente. Porque eu sempre achava, gente, que difícil, sabe? Que negócio maluco, assim. E você comentou a respeito da inclusividade, eu acho que existem projetos bem legais hoje em dia. Um deles até é o D20, da Gaming Culture, que é uma empresa que eu costumo trabalhar pra torneio, só que eles têm esse lado de RPG. Fazem lives semanais, aquela mesona, assim. É legal que o CEO da empresa é o cara que mestra. Putz, cara, que da hora. Então, assim, eu gosto bastante porque eles trazem pessoas do mundo gamer, né, que gostam disso. Não tem como, acho que você associa diversos fatores, ser geek, ser gamer, né, fica quase que tudo meio casado. Então, eu joguei pela primeira vez por conta do meu marido, ele falou, amor, a gente vai jogar aqui mais um casal de amigos meus e um pessoal assim, falei, mano, vamos, sabe, foi legal. Acabou que eu não pude participar mais por conflito de agenda, mas eu vejo que a gente tá vivendo um espaço muito mais amistoso, sabe? Claro, sempre tem ali as maçãzinhas mais podres, né, não tem como, só que a crescente é muito palpável. Você virar e falar, meu, eu quero jogar esse game, eu vou jogar RPG. E assim, você comentou dos jogos, né, propriamente ditos, a gente sofre muito com chat de voz, por exemplo. Eu jogo Valorant, CS, LoL com chat de voz mutado e o meu nick ocultado. Por quê, cara? Porque já teve inúmeras vezes de alguém chegar assim e falar, você fidou, né, você morreu, matou, mas tipo assim, você se matou pra alguém porque você é ruim, você é uma mulher. Eu falo, cara, sabe, eu já fui diamante. Não que ser diamante é muita coisa hoje em dia, mas eu jogava bem. Entendi. E assim, é uma bobagem de um nível que deixa a gente meio bobo. Entendi. E assim, fica por associação praticamente. E aí, dentro da minha carreira, né, eu sou narradora de esportes eletrônicos e a quantidade de hate que a gente fala, né, que sofre em chat de transmissão, assim, é muito grande, só que ainda assim é minúsculo em comparação ao que as grandes pioneiras já sofreram, sabe? A gente fala da Nive Steff, a gente fala da Babi Micheleto, a gente fala da Leti, da Ravena, da Fogueta, da Lágulas, as meninas que estão no centro disso. Não tem como você não ficar, você olhar pra trás e falar, cara, que bom que vocês estavam aqui, sabe? Que vocês iniciaram esse processo. E vira e mexe, elas falam, não, olha chat. Eu não consigo, eu sou boba, sou idiota, eu gosto de agradar.
Então, às vezes eu sou criticado porque a minha voz não é tão grossa. Eu fico assim, mas você queria ouvir um homem? Acho que tem algo errado aí no seu cálculo. Você tem problema, filho. A voz impostada, né? Eu conheço muitas mulheres que têm uma voz impostada maravilhosa de se ouvir. Mas não tem como. Eu tenho que, no momento de hype, minha voz afina, minha voz é aguda. Aí vai, assim, nessa bagunça. Então, o mundo dos games no Brasil, ele é muito complexo. Mas a gente percebe essa inclusão feminina cada vez maior. Acho que é por persistência, sabe? Pra falar, não, eu vou entrar aqui. Quero ver você me impedir, sabe? Então, comentei contigo da Ignis, a gente teve, né, o campeonato de Valorant também feminino. A gente tem o de CS, que rolou, foi na Suécia, se eu não me engano, da última vez, que um time brasileiro feminino ficou em segundo lugar do mundo. A Fúria, as meninas da Fúria, que são umas maravilhosas. Elas são de onde? Você sabe? São Assim, Paulo. São Paulo? São Paulo. Quase todos os times são de São Paulo, salvo algumas exceções que Rio são... de Janeiro, né? Alguma coisa Algumas assim. do Rio também, eu sei bastante do pessoal que é de Sorocaba. É aquela região, né? É uma órbita dos esportes, Aham. sabe? E são ali aqueles bairros que tem as gaming houses, e aí o pessoal que mora lá para realmente ficar praticando, ficar treinando. E a gente teve a Fúria e a B4, né? São duas equipes que já foram pra fora. E no de Valorant a gente teve a Team Liquid, as meninas da Liquid que aqui dentro do Brasil elas amassaram, né? Que foram através de qualificatórios. E é importante a gente perceber que tá crescendo o número de times. Ainda é muito difícil bater na mesa e falar assim, olha, você precisa investir nesse time. Faz sentido pra você investir nesse time. Comentei contigo nos bastidores, né, que a gente tem entrada de bancos digitais ou físicos. Patrocinando, Sim, né? meu Digio, a gente tem o Itaú, tem o Players Bank, bicho. Fizeram um banco pra gamer, sabe? Isso é muito doido. E eu tenho conta. Que legal, cara. Eu não sabia. Eu vou fazer uma conta lá. Você ganha, por exemplo, cashback na Steam, cashback na Twitch. Olha isso, Lagarto. Sabia disso? Que da hora. Eu tenho o cartão da Tribo até, que é o do Gaules, né? E aí, você tem como você escolher. Tem o da Loud também, que é a baita organização. Então, a gente teve essas entradas que estão realmente mostrando para as pessoas lá fora que não é só um joguinho. Nunca foi só um joguinho, sabe? E saindo de dentro desse cenário, eu percebo muito mais como que ele movimenta dinheiro para cacete, sabe? Não sei se pode falar, desculpa. Fica à vontade. Não, pode falar, tranquilo. Mas é verdade, assim, o giro, o mercado financeiro que gira o mundo dos games hoje é absurdo, né? E quer dizer, isso também tá ligado... Cara, olha a premiação de alguém que ganha um campeonato de CS. Olha a premiação da galera que ganha um campeonato de LoL, né? Que são, assim, é uma premiação milionária. Né? E a gente não tem dimensão disso, mas olha a importância que isso tá tendo. Sim. Né? Essa crescente, né? A gente tem outros jogos, como por exemplo Dota. Se eu não tô enganada, né? Eu comentei também contigo na minha formação. Meu TCC foi sobre esportes. Foi sobre internacionalização de campeonatos de esportes. Então eu bati ali pra falar, pra pesquisar. Tinha muito pouca coisa naquela época. Hoje em dia a gente tem empresas que realmente se dedicam pra estudar os esportes. A Newzoo é uma delas, que solta ali boletins semestrais, anuais, fala, olha, movimentou tanto, estimativa de movimentar tanto, como é que é o perfil do gamer? E aqui no Brasil, a gente tem mais da maioria são mulheres, 51% dos gamers são mulheres, sabe? Que legal, cara. E a gente ainda não vê esse espaço tão tranquilo, sabe? Uhum. E assim, alguns dos dados podem estar desatualizados, mas a questão do mobile sempre foi muito forte, a gente tem o Free Fire, a gente tem também ali o Wild Rift, que cresceu muito, muito no Brasil, mas aí teve o seu circuito oficial, que acabou sendo cessou pro ocidente todo. Ficou lá só pro oriente. Mobile Legends, Honor of Kings. Também tem ali o PUBG Mobile, o COD Mobile. Tem muito jogo que, assim, você só precisa de um celular. Entendi. E isso é muito mais acessível do que aquele PCzão tunado que pisca em 7 cores arco-íris, sabe? Entendi. E também envolve grana nisso, Sim, né, muito cara? Dinheiro, muito dinheiro. Agora, uma pergunta assim, tipo, voltando no passado da Ana. Quando ela era Ana Marcela, eu acho que talvez não era Ana Yazita ainda. Qual foi o jogo que te despertou e falou, cara, eu quero narrar? Onde que chegou sabe assim, o encontro com a verdade, entendeu? Sabe aquele momento... Porque, por exemplo, todo mundo quando vai jogar, né, vai... Tem aquele jogo do coração, né, tal. Não sei se você chegou a jogar Tibia ou chegou a jogar, né? Pegou um pouquinho dessa época. E assim, antes de eu ser narradora, eu era streamer. Acho que isso é um ponto, assim, que diz muito em relação a essa decisão, essa tomada de decisão.
E eu gostava de meio que perturbar o pessoal que jogava comigo. Tipo assim, tava jogando FPS. Quando você morre, você tem que ficar quieto. Sim. Eu ficava, olha lá como vai jogador entrando por ali, já vai com a arma na mão. Sabe? Eu fazia isso pra encher o saco. Porque, tipo, o cara tava na cal comigo, ele, mano, eu quero fazer clutch, fica em silêncio. Que mano é silêncio? Se você é bom mesmo, você vai ganhar enquanto eu tô te narrando. E fazia de brincadeira mesmo. Então, o primeiro game, assim, que eu realmente narrei foi o CS. E foi, assim, por um empurrão, uma oportunidade, assim, vai. Que aqui no Brasil, a casa do CSGO é a Gamers Club, que tem todo esse apoio e essa visibilidade das empresas. E, naquela época, 2019, ainda não tinha transmissão da Liga Feminina, que acontecia a cada 3 meses. E aí uma equipe era vencedora, ganhava premiação. E ainda assim era muito diminuto em relação ao masculino. Não tinha transmissão e tinham times muito fortes que estavam lá se encontrando. Nomes que hoje em dia são históricos no cenário. E aí eu juntei, naquela época eu participava de uma organizaçãozinha, assim, sem fins lucrativos, né? Pra fortalecer esse lado feminino de streaming, de games mesmo. E a gente virou e falou, vamos transmitir? A gente pede o Connect lá, né? Só tu digitar no próprio CS do Connect o IP. E aí você pode assistir o jogo. Eu nunca tinha feito nada na minha vida, assim. E eu só jogava CS. Eu era prata de elite mestre, que é um elo chulo. Medíocre mesmo. E aí, eles viraram e falaram, você narra? Eu falei, narro? Putz, agora. E assim, foi no susto. Minha primeira narração foi literalmente com uma comentarista do lado, que era uma mina insana do cenário, que é a Nanda Piva, que hoje em dia ela tá ali retornando ao cenário. Ela chegou a narrar o Mundial em Dubai. Teve um campeonato mundial, que a gente chama de Girl Gamer Challenge, em 2019. 18, se eu não me engano, tô perdida no tempo. Estamos em 2023. E ela foi pra Dubai narrar esse campeonato. E a minha primeira vez foi do lado dessa mulher, sabe? Eu fiquei, gente, socorro. Que da hora, cara. Que é emocionante, né? É insano. E assim, eu ainda tava na sala de Fora o cagaço, né? Caralho, velho, eu não posso falhar. E ainda tava na sala dos meus pais, sabe? Tipo assim, era engraçado. Eles passavam, eu fazia aquela levantada, eles me olhavam com aquele olhão arregalado assim. Que é isso, sabe? Que loucura que é essa? Então, do CS eu parti pro LoL, porque eu já jogava LoL, né? Eu queria ser profissional. E óbvio que eu não entendia nem de longe, né? Tanto que você tem que se entregar pra seguir essa carreira profissional. Em qualquer game, mas na época, como eu queria o LoL, eu pensava muito nisso. E é a respeito de muita gente abandona curso de faculdade, abandona trabalho, pra você viver em função do jogo. Uhum. Então, eu parti pro League of Legends, na verdade, que foi até um campeonato daqui, de Pouso Alegre, né, que a gente comentou já, que foi um primo meu que montou. Porque aqui a gente tem o Tenkai, né? Uhum, Aí sim. sempre tinha, no Tenkai, evento de LoLzinho. Sim, campeonato LoLzinho. de LoLzinho. Naquele ano não ia ter Tenkai. Então ele falou, vamos fazer? Vamos. Aí a gente fez a Copa TKA, que era o nome do time, né? Então, nesse dia eu fui host, broadcaster, narradora, comentarista, apresentador, foi tudo. Se eu não peguei trauma nesse dia, acho que eu não pego nunca mais. Porque foi muito exaustivo, sim, mas foi muito divertido, que eu fiz no meu canal da Twitch. E na época eu era streamer full time. Então, quando eu tive que parar por esse caminho pra meio que ir trabalhar com uma coisa de verdade, né, que naquela época assim que a gente vivia, eu fiquei mal, vou ter que deixar um lado de mim que eu gosto tanto. Mas fazer o quê, né? Vida adulta. Vamos lá, né? Vida adulta. Uhum. Tava terminando a faculdade já, então, a partir do momento que eu terminei a faculdade mesmo e tava trabalhando CLT, sabe, horários, e chegar em casa super tarde, eu comecei a perceber que tava aparecendo com mais frequência. Tinham campeonatos que estavam ali brotando, que falavam, olha, interessante, ó, esse aqui é feminino, putz, não tem como, sabe? Eu sou uma narradora de esportes eletrônicos, mas o meu coração sempre é puxado pro feminino. Claro que eu já também trabalhei com campeonatos mistos, e é maravilhoso, mas o feminino foi o que me impulsionou, sabe? Eu saber que eu tô aqui por trabalho de outras mulheres e eu estar aqui, eu abro o trabalho para outras mulheres no futuro. É o famoso, quando você chegar lá, tenha certeza que vai ter espaço para outras pessoas. Então, eu comecei a fazer de brincadeira. Tipo, eu chegava do trabalho, cansadaça, ia lá fazer um campzinho. Tipo, narrava uns mapinhas de CS, de Valorant, e ia segurando desse jeito. Focava no final de semana, porque eu não trabalhava, né? Então aí eu fazia todos os campeonatos que eu podia. Só que até nesse ponto era tudo
literalmente, não, pelo amor, né? Amor não paga conta. Exatamente, é. Então, quando teve a oportunidade de eu fazer meu primeiro campeonato pago, eu tenho até hoje Que legal, o cara. comprovante da transferência que a dona do camping me fez. Tipo, R$100. Só que pra quem não tinha esse espaço, não tinha esse retorno, foi do caralho. Foi o Ravenão, que a Ravena Dutra, ela é uma comentarista oficial da Riot. Sim. Ela tava no Wild Tour, de Wild Rift, agora ela voltou pro CBLOL. Então, ela fez esse camp em parceria com a Gamers Club, que naquela época eu vi, assim, gente, que sonho, sabe? A GC. E eu participei desse, e em seguida, praticamente assim, encaminhou. Me chamaram, né? Uma empresa que cuida de campeonatos aqui no Brasil, uma holding, que chama BBL, me chamou pra fazer o Girl Gamer Challenge de 2020. Eu fiquei, gente, que loucura, sabe? Do nada, um campeonato que ia pra ser presencial. Só que a gente não tava na pandemia. Pegou a pandemia. Então, foi tudo da minha casa. E, assim, iluminação improvisada. Eu tinha só o microfonezinho. E aí, eu tenho um microfone condensador em casa até hoje, que não é o certo. Falei que o seu é o melhor que tem. Até aquela mesa gigantesca ali de som que você tem. Eu vou ter que comprar um kitzinho assim também, porque eu tô fazendo mais coisas em casa também, hoje em dia. E aí, foi ali no empurrão. Falei, gente, que legal, sabe? Acho que nesse campeonato, que foi a primeira vez que eu mandei o link pros meus pais assistirem. Que aí minha mãe falou, você tava tão bonitinha lá, tava tão feliz. E é isso, sabe? Acho que quando você me vê narrando, se eu tô com um sorriso no rosto, você pode dar tem algo de errado. Não tá rolando. E assim, eu me encontrei muito nisso, sabe? Porque eu tava num momento que eu trabalhava como social media de uma fintech e não era feliz. Tipo, sabe? Eu era a pessoa mais, assim, baixa do setor. Entendi. As minhas ideias, apesar de serem muito, assim, novas pra... aí, peço perdão na palavra. Pessoal de 40 anos. Porque, assim, querendo ou não, o setor de inovação no Brasil, ele é muito ditado pelos mais novos. Para quem tá ligado nas tendências e tudo mais. Sim. Então, eu tinha ideias fantásticas, só que eu tinha que esconder, tipo, falar, não vou falar disso. Porque os caras iam cortar minhas asinhas na mesma hora. Então, eu tava num emprego que eu não tava tão feliz, mas que a vida adulta, eu tava morando em outro estado. E apesar dos meus pais sempre me ajudarem, a gente quer ter independência financeira, lógico, né? Esse mito do mundo moderno. Mas quando eu senti que foi, eu não parei. Eu tava trabalhando ainda, tava trabalhando de casa, e aí, gente, era todo tipo de campeonato possível. Naquela época eu fazia só LoL, Valorant e CS. Hoje em dia eu faço 9 outros jogos além desses. É mesmo, cara? Caramba. É jogo pra caramba. E assim, muita gente fala, tipo, você faz as coisas mal feito. E não, eu viro noite estudando. Eu fiz acompanhamento com um fonoaudiólogo aqui em Pouso Alegre. É um pouco limitado, porque a gente sabe que, querendo ou não, São Paulo tem muito mais recurso para todo esse tipo de espaço, né, de conhecimento mesmo. E eu comecei acompanhamento com fono, na verdade, porque no ano passado eu tive uma paralisia facial. Que foi, assim, muito doido. Meu pai lembra, a gente tava na academia, a gente comentou que também no backstage que a gente vai na academia às 5 horas da manhã, 5h30, na verdade. Que beleza, hein? Senhora. Giga. Você acha que segurar o microfone é fácil? Não é não. Não, cara. Mas a gente teve essa situação e eu perdi um pouco do meu domínio da fala, porque metade do meu rosto ficou paralisado. Entendi, atrapalhou mesmo. Sim, eu cheguei em casa falando, minha carreira acabou. Eu cheguei em casa chorando, pensando, acabou. Acabou logo, a gente brinca com isso. E foi desesperador. Foi assim, o mês mais sombrio da minha vida. 23 anos de vida e eu posso falar desse jeito. Foi ali a minha paralisia aconteceu no dia 31 de maio de 2022. E eu tava... E o susto também, né, cara? Não, o susto foi insano. Meu pai ficou tipo assim... Meu pai foi uma pedra, porque eu tava desmanchando já. Porque o que aconteceu foi... A feição ficou torta. A gente tava no meio da academia. A gente foi correndo pro hospital. O secretário vira e fala, você tá tendo um AVC. Aí eu, com 22 anos na época, ainda não tinha feito 23. Não que mude alguma coisa. Uhum. Mas a gente ficou em choque. E aí a gente foi correndo, assim, pra outro hospital. Pro regional aqui do lado. Pra gente passar. E aí a moça, ela falou, você vai passar ali na frente, eu vou te dar prioridade. Nossa senhora. Quebrou o cenário, né? Eu até assustei agora aqui. E ela passou com prioridade. E aí a médica falou, relaxa, você está tendo uma paralisia de Bell, que é o que a gente fala. Uhum.
acontece por Que trocentos... não é AVC. Não, não é um AVC. tá. Ela é uma lesão periférica dos nervos cerebrais. Um AVC é central. Entendi. A gente teve que estudar muito sobre isso, por conta da minha recuperação. E foi assim, um dia que parece só atrapalhada, mas a gente teve muita sorte, porque eu encontrei profissionais muito bons, muito capacitados. A minha fisioterapeuta, a doutora Letícia Moni, cuidou de mim, assim, do dia 1. Aconteceu na segunda-feira à noite eu tinha fisioterapia marcada com ela. E aí... acupuntura, e eu nunca tinha feito isso. Eu fiquei, gente, que porra é essa na minha cara? Um monte de agulha aqui, cara. Será que não, funciona? era bizarro. Assim, eu parecia o Sonic, de verdade. Entendi. Era assim, muito doido. E a gente... Eu ia falar o Hellraiser, tá ligado? Pode ser também o Pinhead, né? Pinhead, é. Mas foi, assim, um mês muito caótico, porque eu tava no meu auge, sabe? Eu falo assim, é estranho, pode parecer prepotente, mas... Não, você tava entrosada, já tava narrando. Sim, eu tava no meio disso, assim, há muito tempo. Eu tinha ido conhecer o estúdio da SBT, sabe, lá em São Paulo. E aí eu tenho até essa... Eu falo, eu sou quase um Luke Skywalker. As minhas jornadas do herói são insanas. Quando eu tava no Objetivo ainda, eu ganhei o concurso de redação da EPTV e eu fui conhecer a EPTV. Aham. Em Varginha, com 11 anos de idade. Com 22, eu tava conhecendo a SBT, sabe? E é o famoso, assim, caminho que eu nunca imaginava que eu ia voltar, sabe, a traçar. Então, eu tinha acabado de sair da SBT, eu tava fazendo ali campeonatos importantes, oficiais, né, de casa mesmo, que circuitos que levariam para os oficiais presenciais. E eu também tava fazendo o circuito oficial de Pokémon Unite, porque eu sou a narradora mulher do Brasil e do leste da América, do sul. Sou eu e mais um. Somos um par de narradores. E eu ia pra São Paulo pra fazer mensalmente os campeonatos lá, porque aí o circuito acontecia finais de fevereiro, de março, de abril, de maio. A gente teve também uma Copa, que foi assim pra dar premiação pras equipes, certo. pra levar pro Mundial, que foi em Londres ano passado. E isso aconteceu no meio das coisas. E eu tava tipo assim, gente, o que eu vou fazer se eu precisar ir pro estúdio? E, como eu comentei, foi numa segunda-feira, eu tinha campeonato na terça-feira. E era feminino. Então eu falei assim, gente, não, eu vou fazer pela mulherada, eu vou segurar esse tranco. E as minhas parceiras de bancada, que eram 2 outras mulheres, elas até estranharam, porque eu sempre narro de câmera ligada. Porque eu fico assim, sabe, emocionada. Empolga mesmo, cara. Eu desliguei a câmera porque eu tava com vergonha no meu rosto, sabe? Eu tava, tipo assim, eu sempre gosto de sorrir pra cacete, assim. E eu tinha que ficar assim, parecendo um boneco. Entendi, cara. Usar uma estátua ali pra não... Porque tá muito na cara que minha boca tava torta. Minha boca tava torta, meu nariz tava torto, meu olho não fechava direito. Esse lado todo aqui. E foi, assim, um momento que eu pensei em falar, acabou, sabe? Foi lindo enquanto durou. E... felizmente, né, com todo o tratamento certinho, físio, fono, medicação. E era aquela coisa, assim, muito difícil, porque eu me olhava no espelho todo dia e eu queria chorar. Porque eu vivo de imagem. Eu sou um produto, sou um serviço, né? A Ania Zita em si, ela tá ali na frente de uma webcam, com o microfone na mão, e ela tem que estar ali no seu áudio, no seu jeitinho, no seu pique, né? Uhum. Então, foi ali um momento muito difícil pra mim. Cara, você passou um perrengue violento, cara. Isso você passou, foi tenso. E eu, assim, meu marido ficava ali o tempo todo, assim, vai melhorar e tal. A gente pesquisava muita coisa, meus pais também ficaram ali incentivando muito. Mas em um mês eu sarei. Um mês. Assim, e a médica falou, é normal voltar depois entre 2 e 6 meses. Você fez voltar em 1. Sabe? Eu falei, bicho... eu tava vivendo Você realmente tava motivada, eu tava vivendo meu sonho. Que era trabalhar, assim, nos estúdios. Eu falo que o geladinho no microfone, assim, que vem aqui de ladinho, é a melhor coisa. A depilação forçada, que é quando eles arrancam ali da nuca, o cabelo também é uma dor que eu adorava sentir. E um pouco tempo depois, né, eu voltei. Eu nunca parei, na verdade, né? Eu só restringi um pouco menos. Porque eu não escondi em nenhum momento o que estava acontecendo comigo. Eu andava na rua com as faixas miofasciais, né? Que são aquelas que repuxam, assim. Eu não tinha vergonha. Porque eu falei, gente, sou eu. É o meu trabalho. Eu tô fazendo isso pra voltar pro meu trabalho, ao que eu amo fazer. E é o que me motiva. Eu deito na cama, assim, e penso que eu passei por isso. A gente ainda não sabe exatamente o motivo, porque a médica me explicou. Podem ser diversos fatores. Qualquer pessoa pode ter uma paralisia de Bell.
Choque térmico, pode provocar. Tipo, você sai do banho quente e abrir a geladeira, você pode ter um negócio desse. Aí eu conversei com algumas pessoas, uma amiga minha que é biomédica, e ela comentou que estava tendo muita pesquisa na USP a respeito de pessoas que tiveram Covid silencioso apresentando paralisia de Bell. Que e é doido, o que eu acho cara. que pode ter sido o meu caso, porque não sei o que caralho que fez isso acontecer comigo. Mas aconteceu e, assim, eu tô ciente de que pode ter reincidência. É muito comum ter reincidência. Mas eu vou estar mais preparada pra isso, sabe? Tipo assim, só mais um mês agora. Eu vou trabalhar aqui e já vou voltar. Sabe? E, assim, eu vejo que esse tempo parada me fez botar a mão na consciência e falar, é isso que eu quero pra minha vida? Sabe? Essa correria insana. Eu passava... Teve um mês de junho, julho e comecinho de agosto, eu fui pra São Paulo todos os finais de semana. Tipo, eu chegava segunda-feira, sexta-feira eu tava indo embora pra São Paulo. E apesar de algumas empresas sempre cobrirem, né, viagem, estadia, algumas não cobriam. Então era aquela coisa assim de eu tô indo pra fazer o que eu amo e é isso. Às vezes a grana já pagava ali as estadias, né, cara? Sim. Felizmente, né, conforme eu fui ganhando experiência, eu pude aumentar meu valor. Agrega o meu valor à minha experiência toda. O fato de eu já ter trabalhado com público, já ter narrado em estádio, já ter narrado em estúdio. Então, foi uma caminhada muito esquisita. Eu não posso colocar de outra forma. Só que 2022 foi um ano muito forte pra mim. Teve esse momento, que foi ali abaixo de 0, mas foi um ano muito forte pro meu trabalho. Eu saí ali de 5 modalidades pra 12. Você tem que estudar muito, cara. Porque, assim, a narração, ela, além da emoção, né? Porque, assim, a pessoa que tá assistindo, que tá ali assistindo você narrar, primeiro ela entende muito daquele jogo, Sim. né? E o detalhe não é só a narração, né, cara? É você conseguir realmente transportar um sentimento para aquele movimento ali que tá acontecendo, né? E o pessoal fala, narrador só grita. Tem vontade de pegar e chacoalhar, sabe? Porque a gente vive o jogo. Eu brinco que às vezes quando vai rolar ali um ace, um pentakill, e alguém rouba, eu falo que roubaram o meu penta. Porque eu tava vivendo igual o jogador tava, sabe? Entendi. Eu tava ali assim, ansiosa. Você tava tensa junto. Não, eu sou muito empática. Mas é nesse nível, porque a gente empresta a nossa voz, doa a nossa voz, pra guardar um momento pra sempre. Ô, Ana, e já aconteceu de você torcer pra um dos dois lados? Sempre. Eu só não posso revelar. Eu sempre tô torcendo, eu só nunca posso falar pra quem, porque a gente tem... Você vai manter a imparcialidade da narração, né? Mas não dá aquele negócio assim... Nossa, pô, é aquela coisa, tipo, quando não tá na tela, né? Eu dou um pulo e falo, isso me matou, pega mais um. E quando eu narrei o Mundial de Pokémon Unite... Que o Brasil tava jogando, eu pude torcer. Puta merda. Nossa, eu falo, foi a narração mais gostosa que eu já fiz. Porque eu falava, mata ele, vai lá, isso aí, sabe? Foi muito legal. Infelizmente não foi uma campanha. Que daí é todo mundo com você, né, o Brasil inteiro nas minhas costas. E aí, eu brinco que... Foi esse que você narrou em estádio? Não, o de estádio foi no Pacaembu, agora em novembro. Foi a Copa de São Paulo. Eram quantas pessoas, assim? Não sei. Assim, é porque o Pacaembu, hoje em dia, ele tem meio que um espaço que é usado para eventos. Tá sendo reformado, vai virar ali realmente um lugar de eventos. Então, tava ali bastante gente, não sei quantos, mas não era, tipo, na plateia ali fora, entendeu? É lá dentro, assim. Mas, cara, muita emoção, né? Doido demais. E, assim, eu falo que o Mundial de Pokémon foi outro nível pra mim, porque a gente fazia a transmissão, começava às 5 da manhã. Tinha que estar no estúdio 1h30. Porque eram 4, 5 mulheres. Vamos lá. É sempre uma host. Isso que eu ia perguntar. Cara, peraí, 5 horas da manhã... Começava, que era no horário de Londres. Na verdade, horário da Austrália. Beleza. Então... Mas tinha que estar 1h30? 1h30 no estúdio. Desse nível. A gente dormia o dia inteiro e ficava lá pra poder acordar a tempo. Então, era uma host, né, a nossa apresentadora, a minha comentarista e uma dupla, que é sempre um analista e um convidado. É sempre assim, sempre 5 pessoas no palco. Tá. E aí, no primeiro dia, eram 5 meninas. Então, pensa, o tempão que foi aquela mulherada toda se arrumar. Por isso é 1h30. No outro dia foi 2. 30 minutos de diferença. Entendi. Aí iam ter 3 homens dessa vez.
Em vez de 5 meninas, foram 2 meninas. 3. Você entendeu. Tem a rotação, porque a gente nunca faz ali a transmissão 100% uma dupla de narrador-comentarista. A gente sempre troca. Vai revezando. Sim, que haja voz. Então, essa dinâmica, assim, me fez entender que, gente, eu amo essa correria, sabe? Eu chego esgotado em casa, não quero saber de nada, mas eu amo isso. E eu falei que eu devia ter virado sócia da Santa Cruz, porque o tanto que eu viajei de ônibus nesse ano de 2022... Santa Cruz já te conhece pelo nome, né? Não, e é sempre assim, porque eu fui aprendendo o melhor lugar pra pegar, pra ficar com mais espaço e tal. Então, assim... Você aprendeu que tem que estar na frente? Não, eu faço o seguinte, eu pego geralmente, quando meu marido vai comigo, eu pego 2, não só sou eu. Ah, tá, entendi. 27, 28. No ônibus executivo, é aquele... Você tá profissional mesmo, claro, velho. pô, pelo amor de Deus. É o banco da frente, é o banco de acessibilidade. Aí tem um espaço maior, um espaço pra você. Então, bicho, eu vou com o pé esticado, você. Exatamente, cara. É muito bom quando faz isso. Então, aí eu já aprendi esses trejeitos todos. E até esses dias eu tava recolhendo os cartões de check-in. Cartões não, né? Os papeizinhos onde eles dão o número do quarto. Que eu fiquei em 2 Ibis Styles em Sorocaba. Eu nunca entendo, 3. cara, que tem o verdinho, o azul e o vermelho. Exatamente. O que é o top? Eu acho que é o azul. O azul é o top. Eu acho que é o azul. Eu nunca fiquei no azul. Eu fiquei o no verdinho verde. é o simples. O verdinho é o mais ou menos. O vermelho que é o mais... Eu não sei. Ah, eu sei que o vermelho é simples e o verdinho é o intermediário. é o Styles e o Budget. Eu fiquei no Styles 3 vezes em Sorocaba, que foi quando eu viajei pra fazer trabalhos na Gamers Club, que foi a Taça das Implacáveis, que o Boticário promoveu. E a GC Masters, né, que a gente fala que é o Major feminino. Igual você tava no Major lá no Rio de Janeiro. Sim. A gente tem o Major feminino do Brasil, que acontece, né, na quinta edição, as jogadoras estavam lá com a gente. Foi lã mesmo, foi muito legal. E na sexta, acabou que não teve como levar as jogadoras, mas ainda assim foi tão legal quanto. E foram 3 vezes que eu fiquei nesse hotel. Eu fiquei num Ibis Budget, no centro de São Paulo, numa das vezes do Pokémon que acabou não dando muito certo. Eu fiquei no Blue Tree Towers, que é um hotel da hora. Fiquei, gente, um dia eu tava lá, os caras do Flamengo estavam lá, eu falei, bicho, o que é isso? Que badalo. Que moral, tô aqui. Você viu? Tal. Eu falei, será que eu peço? Porque minha avó é muito flamenguista. Eu falei, será que eu peço pra eles autografarem aqui pra mim? Eu fiquei meio sem jeito. E eu fiquei no Hotel 5 Estrelas uma vez a trabalho. Eu fiquei no JW Marriott. Bicho. É outro nível, assim, Não, né, e cara? assim, eu tava fazendo um campeonato de FIFA. Eu era repórter nesse campeonato, que aconteceu na Champions League. Que tem... Você narra FIFA também, Ana? Caramba, que da hora, cara. Falei que eu tô devendo pro meu pai narrar futebol de botão. Não, corrida de bolinha de gude, na verdade. Bolinha de gude. Aí vai ser a minha 13ª modalidade. Mas... Hotel 5 estrelas, sabe? Eu falei, gente, que mundo que eu pensei que eu ia ficar no... Tudo bem que foi só uma noite. Não pude nem aproveitar o café da manhã direito, porque eu ia ter que voltar pra São... Porque assim, eu tava em São Paulo, eu não lembro o nome do hotel, é num shopping. É um shopping badaladíssimo, onde fica esse hotel. E a Champions League Experience, aqui no Brasil. Inclusive, comprei uma caneca da Champions League pra ele. Seu pai já jogou com você, cara, alguma coisa? Ah, é diferente. Eu falei que ele quer jogar o quê? Um Euro Truck Simulator da vida. Pô, mas é legal demais jogar um... Eu falei que eu sou parceira da Logitech. Eu falei que eventualmente eu vou solicitar o volante e botar ele pra jogar pra mim. Eu vou jogar. Exatamente, cara. Seja feliz. Tal. Manda ver, tal. Que é legal demais, cara. Já jogou? De boa, na mãozinha, né? Mas com o volantão deve ser... Não, imagina, cara. Deve ser outra moral o negócio, entendeu? E aí, assim, é muito surreal pensar, tipo, que eu tô alcançando isso agora. Porque eu falo, sou menina de interior. Aqui, Pouso Alegre, sabe? Esse espaço aqui regional que PA tem é grande. Mas ainda assim, que nem quando eu comentei contigo que a gente é basicamente o berço do God Kill, você ficou o quê? E, pô, God Kill é insano no Free Fire, agora ele tá free agent, mas ele é um nome muito forte. Ele é daqui, sabe? De Pouso Alegre, meio isso é de Pouso muito Alegre. doido, né, cara? Essas raridades, assim, que a gente tem. Por exemplo, hoje tem uma jogadora de futebol do Corinthians que de Pouso Alegre, mora aqui e tal, eu não sabia disso, tá ligado? Até entrei em contato com ela, Lagarto. Ela é jogadora, assim, tipo, esportiva do Corinthians e tal, assim, é muito reconhecida
E eu não sabia que era daqui, sabe? Vai aparecendo umas pessoas de Pouso Alegre, é muito legal, é meio pitoresco o negócio. Fala, cara, esse cara mora aqui, não mora aqui. Aqui? É mesmo, tal, entendeu? Não, até foi bonitinho, porque quando você entrou em contato comigo, quando você estiver aqui em Pouso Alegre, eu falei, mas eu moro aqui. Então, na minha cabeça, Sim. e assim, eu acho que eu segui a lógica acompanhando o seu Instagram. Aham. Que sempre você tá em São Paulo. Eu falei, cara, ela não deve morar aqui, entendeu? E o Celord também... O Matheus, é o Marcelo, na verdade. Marcelo é grande amigo meu, pô, ele é narrador de Rocket League. Também faz CS, tá ali migrando pra outros games. A gente se encontra de vez em quando. Mas ele não vem pra cá mais. Ele vem porque a família dele é daqui, né? Então, mas de vez em quando, assim... Ele tava aqui no Natal, no Ano Novo. Ah, que legal, cara. Ele tava lá postando foto do... Não sei de qual restaurante. Ele foi no restaurante daqui. Eu falei, ó, bandido, não veio tomar um café na minha casa. Mas, assim, ele já mora lá em São Paulo tem um tempo e eu não tenho uma necessidade... Eu sei que eu preciso... Mas eu ainda sou caster freelancer, que a gente fala. Eu só trabalho quando tem projeto. Sim. Se não tem projeto, eu não trabalho. Aí não faz sentido você morar ainda, Sim. né? Mas vai acabar acontecendo, Ana. Porque, assim, porque, cara, é natural. Do seu trabalho vai acontecer naturalmente com o decorrer do tempo que a galera vai falar, você vai precisar ficar porque nós precisamos de uma narração mais constante. Né? E aí vai ter que mudar pra Sampa. E assim, é complicado porque meu marido é de São Paulo. Ele veio morar nos interiores comigo, né? E... ele sabe, né? Ele também é do meio de games. Então, a gente tem isso na cabeça. A gente precisa a gente vai ter que morar em São Paulo em algum momento. Tá. Só que aí eu falo que, assim, precisa de um contrato, por exemplo. É o famoso galinha e o ovo. Pra eu ter um contrato, eu preciso estar morando em São Paulo, mas pra eu morar em São Paulo, eu preciso de um contrato. Exatamente. E os dois, assim, isso vai... É muito foda essa galera que mora no interior por causa disso, né, cara? A gente fica nessa dependência, né? Sim. E eu fico imaginando, quando o Flow começou, eles eram em Curitiba, né? E, quer dizer, chegou uma hora que naturalmente eles tiveram que ir pra São Paulo. Se você conhece um comediante daqui, talvez seu pai conheça, que é o Kleber Rosa, que faz o Chico da Tiana. Sim, eu conheço também. O Kleber, ele veio aqui no podcast que trocar uma ideia. O que acontece, cara? Eu tava batendo um papo com ele e falou assim, ó, neném, chega uma hora que, por exemplo, a gente tá pensando em deslocamento. Então, ele começou a fazer shows agora, cara, ele tá fazendo show no Brasil inteiro. Então, assim, ele falou, eu tenho que morar perto do aeroporto. Porque eu economizo tempo, assim, se toda vez eu tiver que andar 2, 3 horas pra pegar o avião, olha quanto tempo que ele perde. Então, por isso que ele mudou agora pra Campinas, mas morou aqui em Pouso Alegre, acho que 10 anos. Até mais que isso, até, se não me engano. E, assim, tipo, é natural que ele vai ter que morar numa cidade grande, porque puxa, né? Sim. E o mercado, cara, não tem como. O mercado é esse, né? Assim, tipo, aqui, por mais que tenha... Acho que o Natel deve desenvolver alguma coisa, Sim. ou não? Até que eu comentei, eu já tive contato com o pessoal da Anatel pra trabalhar pra eles, com eles em campeonatos, só que coincidiu de eu estar em Sorocaba, em São Paulo. Aí eu falo, gente, desculpa, mas eu não consigo. Não dá mais, Eu ainda sou só uma, mas tem hora que eu queria que eu fosse mais de uma. Eu já cheguei a fazer 3 campeonatos diferentes em um dia só. E aí é legal essa questão da cidade. Eu já trabalhei para a Prefeitura de São Paulo, para a Prefeitura de São Bento, na Expo Bento, e de Belo Horizonte. São Bento do Sapucaí? Não, São Bento... Perdão, é Bento Gonçalves? Não, é no Rio Grande do Sul. Ah, Bento Gonçalves. Caralho, Gonçalves. longe pra caramba. São Bento é aqui, eu tô surtando. E é longe, e assim, eles queriam fazer um campeonato de Fortnite e eu fui narradora. E, tipo assim, a feira tava acontecendo lá e a gente tava, tipo, no telão. Eu e a comentarista. Então, eu já fiz esses trabalhos com prefeituras. Então é muito legal, porque a gente percebe que mais e mais estão começando a ver isso. Sim. E aí a gente tem grandes empresas como, por exemplo, a Torneio de Jogos, que é uma empresa especializada em fomentar torneios. E assim, faz empresarial. Eu já fiz campeonato pra Accenture. Já trabalhei num campo da Accenture, que é uma empresa de tech, que eles contrataram esse pessoal pra fazer um campeonato entre os colaboradores. Pra, tipo, fomentar um campeonato de Mario Kart Tour. Por isso que eu aprendi a narrar Mario Kart Tour, entendeu? Pra esses caras. E é lindo o Mario Kart, né, cara? Nossa, é muito legal. Isso é muito... porque assim, eu joguei Mario Kart no Super Nintendo, depois eu joguei Mario Kart no Nintendo 64. Aliás, o videogame que eu mais gosto até hoje, eu não sei se é porque marcou uma fase da minha vida, da infância, da adolescência, que é o Nintendo 64. Sou apaixonado nele. Nessa sala do meio tem um armário, tem vários videogames ali guardados. Teve uma época que eu colecionava os games, os videogames, assim, desde o Atari e tudo, entendeu? E eu jogava Mario Kart no 64, cara, era maravilhoso. Agora, no Switch, né, cara? É muito delicinha. É muito lindo, cara. Eu falo que eu tive Nintendo DS.
O Lite ainda, nem O era... pequenininho É, ainda. bicho, nossa. E assim, era muito legal. Eu tenho até hoje. Só que o touchscreen dele não funciona, eu não encontro uma pessoa que conserte aqui em Pouso Alegre. Sofro. Mas o Switch, lá em casa, eu tenho o meu marido tem o dele. Fih, é aquela briga. A gente joga Switch Sports. E assim, eu vejo que a gente tem os mecanismos pra fomentar ainda mais, sabe? Eu falo, eu jogo jogos que eu gosto de trabalhar. Todos os jogos que eu narro, eu tenho uma afeição, direta e indiretamente. E eu tenho ali baixado os jogos da Supercell, que é o Clash Royale. Nossa, cara, eu já fui viciado nele também. Eu tô, tipo, jogando todo dia, porque eu quero, tipo assim, entender mais e mais do game pra poder, tipo, bater e falar, sei narrar esse jogo. Só que assim, não é um clique que acontece, sabe? Você precisa ter a experiência de jogo, Sim. o conhecimento do jogo, saber narrar de uma maneira que emociona a galera no jogo. Sim. É difícil, cara. E isso em 3 minutos, que uma partida é 3 minutos, Minúsculo, né? E eu falo que cada jogo, cada gênero de jogo é muito característico. Por exemplo, assim, um Valorant da vida, um CS, é muito diferente ali de um Free Fire, de um Fortnite. São FPS e Battle Royales. Enquanto nos FPS é tipo pauleira, aí tá aquele momento morno, aí de novo pauleira. No Battle Royale é aquelas calmarias, ocasionalmente rola ali uma treta, aí para. Aí tem que ficar, fica realmente um ping-pong, sabe? E aí a gente tem, por exemplo, outros jogos que nem, você falou do tempo, né? O Pokémon Unite, ele é uma contagem regressiva de 10 a 0, de 10 pra baixo, 10 minutos. E é muito diferente, porque enquanto o Wild Rift, que também é outro MOBA mobile, você também vê partidas rápidas, você não vê 10 minutos, você vê 15, 20. Certo. Então, desenvolver o seu jogo em cima disso requer muito. Então, é mais do que só um joguinho. Já comentei isso contigo, mas tem que falar bastante disso, especialmente no momento que a gente tá vivendo, por conta de a gente ter essa externalização do pessoal achar que não é algo sério, que não é um mercado sério. Apesar da popularização dos esportes ter acontecido pelo mercado privado, tem muito que o público pode estar promovendo também. Ô, Ana, agora uma pergunta que eu ia fazer pra ti, cara. Por exemplo, você narra 12 jogos, né? Você tem, lógico, que conhecer, enfim, ter experiência, essa coisa toda. Mas tem o jogo do coração? Tem aquele que você fala assim, tipo, cara, esse jogo... É porque, assim, o que eu tô querendo dizer? Vamos lá, vou dar um exemplo pra você entender o que eu quero dizer. Enquanto eu jogo por prazer. Sim. Então, assim, tipo, eu não imagino trabalhando com isso ou algo do gênero. A questão é que você começou brincando, jogando, sim. mas agora a coisa ficou séria. Sim. Então, assim, já não é mais aquela coisa somente de brincadeira. Entende o que eu quero dizer? Não é só diversão, né? É profissional. Sim. E aí eu acho que pode começar a ter um problema. Porque, por exemplo, uma coisa é jogar por prazer, né? E assim, quando eu falo jogar por prazer, eu falo daquele jeito que você joga sem a preocupação de perder, sem a preocupação de sabe assim? Jogador tipo, casual mesmo. Vou brincar aqui mesmo, vou experienciar o jogo e tudo mais. Mas no caso seu, que o jogo começa a se tornar profissional, perde o sentido do prazer de jogar? Não. Assim, Entendeu? eu falo, só que eu não jogo... Você não falou qual que é o jogo que você mais gosta. Eu também, vou que você segurar vai o falar. máximo pra responder isso, mas vamos lá. Bem, então vamos lá. Então, eu acho que é bom. Eu só não jogo com mais frequência porque eu sou ruim. Sou ruim mesmo, ruim. Hoje em dia eu sou ruim. Eu não tenho mira, sou bem patética em relação à mira. Pra jogar CS, Valorant. Eu gosto bastante de jogar Fortnite, por exemplo. Porque tem um modo sem construção, então não tem que me preocupar que o cara monta um triplex na minha frente em 2 segundos. LoL eu também gosto de jogar. Wild Rift eu também tenho ali essa afeição. Free Fire, PUBG, esses outros jogos assim, Battle Royales, eu não jogo com tanta frequência. Tá. Porque eu sou ruim mesmo. Mas eu falo, o Papai do Céu me fez narradora por um motivo. Porque eu não sabia ter que jogar. Mas aí, vamos lá, falar do jogo. Eu comecei no CS e eu fiquei fora do competitivo de CS por muito tempo. Eu fui fazer em 2019, fiz um camp em 2020 e fui voltar em 2021 também, e fui voltar agora em 2022. Então foi ali um gap, um espaço. Mas eu gosto muito do jogo. Acho ele muito emocionante. LOLzinho, League of Legends. Queria ser pro player, que nem eu comentei contigo. E aí entra no aspecto de quão sério eu fui em cada um desses jogos. LOL, CS e Valorant, eu já fiz estúdio oficial de cada uma dessas modalidades. E Pokémon Unite também, mas eu falo que o Pokémon Unite, ele tem um espaço muito no meu coração porque eu sou fãzaça de Pokémon. Entendi.
Você joga Pokémon desde a época... Sim. E eu Você falo... lembra do Pokémon de RPG, cara? Do Game Mystery Boy? Dungeon, não é? É, exatamente. É que, pô, é antigaço. Sim. No Nintendo 64 tinha o Pokémon Stadium. Sim, eu Não sei lembro. se você chegou a brincar dele. Eu joguei e tal. o Stadium e eu falo que, assim, o que eu mais gosto é um de DS, que é o Pokémon Ranger. É um que você pega a caneta e fica fazendo círculo nos Pokémon, assim. Aí a lore dele você não é um treinador, você é um patrulheiro Pokémon que você, tipo, resgata Pokémons. É um jogo muito pouco falado, mas ele é muito legal. Eu acho que até o motivo do meu DS não funcionar o touchscreen, tanto que eu fiz rodinha Tanto naquele que jogo. você brincou com ele. Então, assim, o Pokémon Unite, eu demorei pra entrar. Eu demorei pra entrar nos mobiles porque meu celular não rodava nada. Então, eu ficava só no PC, assim, mas... o Pokémon Unite tem meu coração em diversos aspectos. Além de ter sido meu primeiro estúdio sério, assim, além de ter sido meu primeiro mundial. E se você for assistir, assim, por exemplo, a única participação brasileira é na minha voz. Eu comentei que tem esse meu amigo que também é narrador, mas, tipo, a gente dividiu. E como o Brasil não passou da fase de grupos, só eu que narrei o Brasil. Então, tipo, é uma puta responsabilidade. Então, assim, foi muito emocionante. Aí eu vou pra outros lados. CS. Eu fiz os femininos que eu mais tinha vontade de fazer. Que eram realmente essa questão que me movia muito no CS. E eu já pude experimentar muita coisa. Fazendo também as ligas mensais que tem na Gamers Club, né? Que eu já te falei que é a casa do CS Clube brasileiro. Uhum. E aí no Valorant. Eu tô no Valorant desde o dia 1, sabe? Eu comentei que eu era streamer, né? Live streamer. E a minha live mais longa foi jogando Valorant quando tava no beta. Que era o pessoal assistindo na Twitch pra ganhar key do jogo. Você tinha que assistir pra você dropar randomicamente. Eu fiz 16 horas de live nesse dia porque uma streamer parceira me gankou com, tipo, 4.000 pessoas. E eu, pequenininha, nunca imaginei que 4.000 pessoas iam me assistir. Então eu fiquei 16 horas, até eu estar, tipo, esgotada. Eu comecei à noite, amanheceu, já tava entardecendo praticamente. Eu tava assim, gente, eu vou ter que fechar a live. E eu tenho o Valorant enraizado em mim, sabe? De certa forma. Foi ele, talvez, que te projetou, né, cara, também, ou não? Sim, eu vejo muito que em 2022 o jogo que eu mais narrei foi Valorant. Eu participei das qualificatórias pro circuito oficial e do circuito oficial. Não participei do Mundial, mas eu tava em alguns dos momentos mais importantes do Valorant. Então, aí o meu marido até fala, você tem um relacionamento muito abusivo com o Valorant. Você fica assim, tipo, se entregando tanto. Mas eu vejo que o Valorant, ele já é um jogo, apesar de novo, que ele já conseguiu conquistar muito pela mulherada. Então eu falo que meu trabalho aqui meio que tá feito, sabe? Mesmo sendo de outras mulheres também. E aí a gente vem pro LoL. Que eu participei do primeiro campeonato inclusivo da Riot Games Brasil. Então, tipo assim, a gente tem Riot Games no mundo inteiro. O Brasil virou e falou, vamos fazer um feminino. Por influência, claro, da Maria Fogueta, da Lágolas também, da Ravena, que são ali as casters, né? Elas trabalham lá dentro. Elas são narradoras, apresentadoras, comentaristas, analistas. E elas bateram o pé até que isso acontecesse. E aí eu fui convidada, eu fui a única convidada de fora pra participar. E então, o LoL ali, assim, pra mim, tá naquele momento, e eu tá na cabine de narração, onde, tipo, meus maiores heróis tinham trabalhado, foi, assim, indescritível. Mas eu não sei, cara. Tipo assim, eu acho que eu sou um fragmento de todos os jogos que eu trabalho, sabe? Tipo assim, virar e falar, qual você narraria agora se pudesse? Não sei. Qualquer um. Entendi. Porque, por exemplo, eu falei do Fortnite que eu gosto de jogar Fortnite. Eu gosto de narrar Fortnite, mas eu só fiz muito pouco no Fortnite. Uhum. Porque aqui no Brasil a gente tem o oficial, a FNCS, que é o campeonato da Epic Games. E aí, é um pouco restrito, tipo, eu não conseguiria perfurar essa bolha tão facilmente. De falar, olha, sei narrar. Oi, me contrate. Porque isso também é outra questão muito complicada nesse meio. Você mostrar pra uma empresa que você tem capacidade de participar do campeonato deles. Felizmente, né, para essas modalidades principais, eu, depois de fazer muito campo voluntário, eu criei um pouco de experiência, um pouco de nome nisso. Então, aí, tipo, eu mando meu portfólio em vídeo, que tem ali... Fragmentos de narração? Tem clipes, né? Tem cortes de narração, tipo, melhores momentos, assim, um momento que eu subo muito, roubo de barão, ace em alguma modalidade de tiro. E eu já mando pro cara, falo, olha, essa aqui sou eu. Então, de certa forma, facilita eu ter ganhado alguns espaços, mas ainda é difícil para outros, sabe? No que eu tô principal, assim, eu consigo mais bater um pouco o pé e falar, olha, sabe?
tem bastante experiência. Você pode ter certeza que eu vou entregar ali 2000% de mim, porque é isso que eu faço. É até engraçado, às vezes, quando, por exemplo, a gente tem sempre o operador de live, né, que fica assistindo, e ele fala, tipo, você quase pulou nesse round aqui. Assim, eu falei, pra você ver como eu tô vivendo isso, né? E, nossa, no estúdio, assim, teve uma vez até que eu... foi em maio, que foi a Copa EUS de Pokémon Unite. O Pokémon Unite funciona assim, o espectador sempre sabe a pontuação. Os jogadores não. Eles nunca sabem quantos pontos eles estão, né? Quantos gols eles fizeram. Desespero, né, cara? É desesperador. E assim, o máximo que acontece é uma notificaçãozinha ali faltando 3 minutos, estamos na frente ou estamos muito atrás. Que o narrador do jogo fala, oficial. Aí, tipo assim, o jogo foi decidido por 1 ponto, no último segundo. Eu me joguei no chão. Só... E nesse momento, assim, que... Meu, cara, 1 ponto, cara, é muito... Porque assim, pensa, o jogo tava dominado. Vou dar um breve resumo de Pokémon Unite pra você. A gente tem os objetivos neutros. Naquela época, né, era o Dreadnought e lá em cima o Rotom. E os Zapdos nascem nos últimos instantes do game. Você pegando os Zapdos, você consegue virar um jogo. Muito fácil. Porque ele dá muito ponto. Então os caras tipo, fizeram o jogo todo perdendo, pegaram os Zapdos e viraram. Entendi. E 1 ponto, sabe? Cara. E você viver isso, você acompanhar isso é insano, muito, muito louco. Então... Que legal, cara. Deve ser muito da hora. Eu falo, é muito divertido porque o que eu não jogo, eu sinto os caras jogando, sabe? Entendi. Então, eu nem sinto falta de eu não jogar. Mas eu jogo, assim, de brincadeira. Eu falo que se eu fosse boa, eu não seria narrador. Entendi, você vai pra fair play mesmo, brincar. Eu vejo, assim, por exemplo, que nem lançou um mapa novo no Valorant. Eu vou jogar ele pra falar, olha... A rotação que pode ser feita no jogo é assim, assim, assado. Pra aprender o nome dos lugares. E assim, lançou um agente novo, vou jogar com ele pra entender como é que funciona, o tempo de recarga das habilidades. Então me dá mais perspectiva sim, só que eu não sou obrigada a ser boa no jogo. Só preciso jogar de boinha, assim, numa paz. Pra meio que me familiarizar melhor com tudo, sabe? E é um pouco disso porque eu gosto muito de jogar. Só que aí eu falei, depois dessa correria toda assim, eu gosto de jogar Animal Crossing, Stardew Valley, fazer a fazendinha. Fazer a fazendinha e brincar, né, cara? Exatamente. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, assim, você já jogou Clash Royale bastante? Sim, não? sim. Quando você montava o seu deck ali, você fazia o de quanto tempo? Quanto tempo pra 5.2? Sabe quantos segundos? Ah, tá. Você colocava personagens bombadão, pesadão. Sim, entendi. Quanto que precisa de elixir pra colocar, tá? Eu tento, porque eu ainda tô subindo, né? Tô climbando ainda pra conseguir, tipo, cartas fodas. Mas eu tento fazer mais o meu deck baseado em, tipo, cartas baratas que tem muitos personagens, tipo goblins, caveira, morcego. Eu também, cara. O meu eu cheguei a conseguir fazer 2.7 de velocidade. Baixo pra caralho. Baixíssimo, então eu atacava muito rápido. Só que os grandão é foda, que tem toda uma estratégia pra você conseguir desenvolver. E eu gostava muito daquele foguinho. Sei, o espírito tem o espírito elétrico e o espírito de fogo, né? O de fogo, cara. Nossa, eu adorava, porque eles eram muito rapidinho, ia batendo. E é desesperador pro cara que tá vendo. Ele não sabe como reagir, né? Então, você vai batendo muito rápido, entendeu? E eu ficava pesquisando pra ver, por exemplo, exemplos de decks que eram muito rápidos. Eu ficava pesquisando. E assim, tipo, tinha um que era 2.4. Caraca. Que um carinha ganhou campeonatos, assim, e tal. Eu consegui 2.7. É muito difícil, cara. Muito difícil. É complicado porque, assim, o problema do Clash Royale é a limitação de carta. Que nem eu falo, eu perco toda vez porque o cara tem um príncipe, o príncipe destrói tudo. Exato. E eu vou fazer o quê? Sabe? Eu não tenho como responder nada. E eu não tenho príncipe ainda. Mas eu gosto do Clash Royale, mas porque, tipo assim... Eu literalmente tô jogando ali à toa, tô fazendo nada. Tá brincando 3 minutinhos. Tal. Rapidinho, tipo, que nem eu deito pra dormir, meu marido, vamos dormir, desliga o celular. Pera aí, falta 1 minuto só, sabe? Vai pra overtime, pode ser que vá pra overtime, mas até lá eu tô fazendo a minha parte. Tá tranquilo, Ana, agora assim, por exemplo, uma outra coisa que eu ia te perguntar é a relação da narradora com os jogadores, as jogadoras. Porque assim... Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, só para você entender o que eu quero dizer. O Galvão Bueno, quando ele vai narrar, por exemplo, ele tem os seus preferidos. E você vê que tem jogadores em campo que às vezes ele não narra aquele jogador tão bem. E assim, ele apaga um jogador e ele, por exemplo, enaltece outro. Tá. E isso economicamente muda
né? Porque, assim, aquele jogador ganha evidência e tudo mais pela narração da pessoa, né, que tá ali, do narrador. Como que é a relação sua com a jogadora? Eu falo que eu amo todo mundo. Mas é bem nesse nível Porque se alguém faz uma jogada, assim, tipo, na hora que fala, cara, essa jogada foi muito ruim, entendeu? Assim, tipo, você narra isso? Eu falo que, assim, geralmente pra Battle Royale, pra FPS, eu só consigo narrar o que o spec, né, o espectador tá mostrando pra gente. Então, se ele tá na câmera de alguém que pinou pra caramba, eu tenho que falar, segurou o spray, putz, deu uma pinada, sabe? Eu não posso mentir. Entendi. Mas... porque você tem que falar, né, cara? Sim. Fala assim, pô, mas pelo amor de Deus, o que você tá fazendo e tal, entendeu? E assim, é sempre na linha mais profissional possível, sabe? Sem diminuir jamais o jogador. Pra falar, tipo, todo mundo erra, sabe? Se fosse eu faria igual. Sempre tentar, tipo, eu tento trazer... Mas você foi ruim pra caramba. Não pode falar palavrão. Então não pode. Mas eu acho complicado porque, assim, em alguns casos, tem umas pessoas que os nomes já chamam ali alguns bordões. Eu falo, por exemplo, as meninas do CS. Uma delas é a Nani, da B4. Ela é jogadora, né, desse time. E ela joga muito, ela é insana. É uma das melhores do ano passado. E aí eu falo que é a Super Nani educando. Super Nani. Tipo, como se fosse a moça do programa. Porque ela bota as meninas na creche, sabe? Já tem umas associações. Entendi. Aí tem a Olga, que ela... a cachorrada da Olga. Ela fala que tá sem coleira. E aí tem ali esses... Mas elas gostam de... Sim, é tudo coisa da comunidade delas, entendeu? Entendi. Que eu tento sempre trazer. Então, claro, pras meninas também... Você troca ideia com essa galera de boa. Eu converso, assim, pra quem tem abertura. Tem algumas pessoas que realmente não gostam muito de interagir. E é aquela coisa, eu sempre tento demonstrar o amor que eu sinto pelo jogo também pros jogadores. Porque ele também sai de revesgueio, sabe? Mas... Claro que algumas circunstâncias às vezes falam, olha, não tieta muito, segura um pouco a barra. Mas sempre que eu posso eu dou um abraço, falo, você é braba. E até foi o caso que eu comentei contigo de uma das Masters, né, que as jogadoras estavam lá jogando, eu assinei meu primeiro mousepad. Eu chorei, sabe, porque eu tava chorando, assim, horrores. Escrevendo meu nick, né, a Aniasita no mousepad de uma jogadora, que ela pediu pra todo mundo lá da Gamers Club mesmo assinar. Porque era a primeira vez dela numa LAN e tudo mais. Cara, então, assim, foi muito emocionante e é difícil a gente não sentir, sabe? Eu acho que você tem que estar muito morto por dentro pra você não se mover por isso. E eu falo, eu tô num espaço que eu tenho muito a crescer, sim, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu virar, assim, e pensar, putz, em que sair do interior, depois alegre, assim. Mas o seu sotaque, a sua... Sotaque não, né? Mas a sua dicção, ela é mais paulistana. Eu morei em Franca há muito tempo, né? Então e Franca, apesar de ser interior, tem ali aquele jeitinho mais paulista. Só que eu acho que, a respeito de sotaque e tudo mais, é algo que eu trabalho com a fono também, sabe? Tem que ser meio imparcial, não tem? Até no sotaque, não é isso? Sim, de certa forma, sim. A gente... É aquela coisa, momento de muita emoção, eu solto. Entendi. Eu solto tudo. Uhum. É porque eu tô falando assim, porque assim, tipo, uma vez veio o Cassiano aqui, que é dublador. Uhum. E o Cassiano conversando, ele falou assim, cara, eu tenho que exercitar muito pra eu manter uma linha sem uma regionalidade. Sim, sim. Né? Tem que exercitar isso também. Que difícil, né, cara? Porque às vezes faz parte da sua cultura, do seu jeito de falar, do seu jeito de... Né? E aí a pessoa fica assim, pô, né? O cara tem que manter esse sotaque todo, né? E não tem como. Às vezes, assim, o pessoal do Rio de Janeiro puxa o X, né? A gente tem ali o pessoal do Nordeste que vai dar aquela seguradinha também no trejeito da voz. Mas eu tento sempre ficar o mais neutro possível. Claro que às vezes o meu R vai denunciar. E eu também solto muito o ai na transmissão. Solta uns zoizinhos? Tipo assim, a gente tá porque geralmente no estúdio são 3 pessoas. E aí, eu vou passar só pro comentarista ou pro apresentador, a gente levanta a mão, a gente fala, sabe, daquela... Aí mas não era isso que você tava falando, sabe? Eu tento concluir o raciocínio e eu acho que a pessoa, a Aniasita, assim, ela carrega muito de muitas pessoas, sabe? Eu falo que por muito tempo foi a gravatinha borboleta, tanto que eu estou sem gravata borboleta. Eu tentei quebrar isso até um pouco. Uhum. Porque eu usava blusas xadrez, que eram ou do meu pai ou do meu avô materno. Que da hora, E que eu não achava pra mim. Então eu pegava deles e a gravata borboleta era do meu marido. Eu comecei a usar por conta que ele tinha, mas lá passei a mão. Porque ele tinha uma gravata numa pelúcia do Stitch dele. Eu falei, por que a pelúcia tá usando uma gravata borboleta e eu não posso usar? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Tanto que a minha identidade visual tem uma gravatinha,
Mas eu tento fugir um pouco disso de certa forma. E aí, eu sou meio que o resultado de muitas pessoas que passaram pela minha vida e tudo mais. Eu falo, e até tenho que tomar cuidado pra contar essa história, por causa do meu avô, pai dele. Que o meu avô, ele era cego. E ele gostava muito de assistir futebol. Então, a forma como ele assistia o jogo era através da narração. A narração, cara, Do cara que tá lá trabalhando pra dar os detalhes do campo. Uhum. Então, eu já recebi muitos feedbacks falando, você fala até mesmo da mosca que tá passando não sei onde. Eu falo, eu sei. Porque se fosse pra ele me assistir, eu queria que ele soubesse tudo que tá rolando, sabe? Então, eu carrego ele comigo também. Faz um bom tempo que ele já se foi, mas eu carrego esse jeitinho, esse pensamento e do meu jeito, sabe? Uhum. O meu trabalho, assim, eu falo, minha narratividade, ela tá pra representar muitas pessoas. Ela é descritiva Sim. e uma pessoa consegue imaginar o que tá rolando. Sim, tipo, até, às vezes pode ser até meio, tipo, ai, que exagero, sabe? Porque no Valorant, por exemplo, ali, que tem muito detalhe no mapa, eu vou, assim, no limite. A gente fala, ai, fala um pouco menos. Não gostou, não me contrata. E é bem nesse nível, assim. Eu já comecei a ficar meio sem vergonha. Falar, tá bom. É meu estilo, cara. É isso aí. É, porque não foi fácil de chegar nesse ponto, sabe? Eu falo como alguém que ainda, assim, tem muito privilégio no meio. Por eu estar envolvida com pessoas que são boas, sabe? Eu sei que não só no cenário de games, de esportes, na vida adulta, tem muitas pessoas que vão ali te elogiar e depois te dar uma facada, te dar uma rasteira. E eu tento sempre me manter rodeada de pessoas que eu sei que não fariam algo assim. Sim. E tem alguma narradora que você se inspira, assim, que você fala, nossa, ela tem uma admiração, alguma coisa assim? Eu falo que assim, eu primeiro admirava ela e depois quando eu pude chamar ela de amiga, de parceira, de companheira de bancada, assim, foi que eu falei, seria a vida. Que é a Babi Miqueleto. Ela ganhou de melhor caster de 2022. Ela, a gente tem o Prêmio Esportes Brasil, uma premiação focada em organizações, players, revelações de modalidades também. Onde acontece, São Paulo? Foi feito no Memorial da América Latina. Acontece todo ano no Memorial da América Latina. É insano. E aí, ela tava concorrendo. Ela mais uma menina do Rocket League, que trabalha com C-Lord. E ela ganhou. E assim, eu falo que ela representa muito, sabe? Ela tá no cenário há, tipo, 10 anos. Ela é super, super versada. E ela trabalhou em 2022 fixa numa publisher, estando grávida. Ela tá com um barrigão lindo, sabe? Tá pra nascer já o segundo filho dela. Narrando firminho. Narrando firminho, sabe? Ela tava na BGS, ela trabalhou, acho que todo dia da BGS, igual eu. Tava lá, assim, tipo, aquele calor, aquele mundo de gente, ela, tipo assim, mostrando por que ela é a melhor, sabe? Então, eu admirava muito ela. Te inspira também. Sim, até que eu fiz meu primeiro campeonato de Free Fire foi dela. Ela falou, você aprenderia Free Fire em um mês? Eu falei, sim. Aí eu fui lá, aprendi Free Fire. A gente foi pra São Paulo pra trabalhar lá. Foi meio que meu primeiro presencial. Foi o Babi Challenge que ela fez. E eu tenho muito carinho pra ela. Eu admiro muito ela. E assim, eu poder trabalhar assim, ocasionalmente com ela é incrível. Mas também tem outras várias mulheres que passam pela minha caminhada e que eu sei que elas estão no lugar certo, se tá mais fácil pra mim foi porque foi difícil pra elas, sabe? Que é a Maria Júlia, a Fogueta, da Riot, a Laís, a Lágolas, a Ravena, a Tabata, essas meninas que eu já citei várias vezes. A gente tem também a Ana XD, que ela é apresentadora, a Nive Stefan, que ali são mulheres muito, muito incríveis nesse meio e que realmente mostram que a gente merece estar lá tanto quanto qualquer cara. E eu até falo, porque é complicado a questão da rivalidade feminina. Muitas vezes fica aquele atrito, e eu falo assim, eu tenho vontade de falar, meu anjo, eu não quero o seu lugar, eu quero o lugar desse cara aí, sabe? Eu quero que você fique aí. E eu quero tirar esse meia boca daí, sabe? Então, é um pouco assim, é difícil, porque, querendo ou não, tem... o cenário de esportes, ele tá se fomentando ainda. Então, tem muito a crescer. Mas, como alguém que vê isso de dentro, sabe? Por exemplo, quando eu fui fazer os presenciais na Riot, eu vi a staff toda de um time. Porra, é psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, lindo, coach, manager, sabe? O preparo por detrás disso é insano. Eu nunca visitei uma gaming house,
Mas eu tô ligada que, assim, é PC de última linha, é ali as salas pra espairecer, porque o cara vive em função disso. Porque é um trabalho tão sério quanto qualquer outro. E aí a gente entra até na treta que saiu hoje, que a Ministério do Esporte falou que esporte eletrônico não é esporte. E aí a gente abre esse leque pra algumas conversas, por exemplo, pôquer é um esporte. Por que que Hearthstone não pode ser um esporte? Por que Legends of Runeterra não é um esporte? Se demanda tanto quanto isso, sabe? Por que futebol é um esporte e FIFA 23 não é? Por que PES não é, sabe? E, cara, essa rotina, assim, a movimentação de dinheiro que esses caras fazem, a gente tem muito disso vendo, por exemplo, Neymar, os caras gigantes. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sei que esse valor foi chutado, mas que deve ter sido algo bem alto. A janela de transferências, né, que acontece quando uma organização pode comprar uma jogadora de outra, assim, tem que pagar multa e tudo mais. Os caras estimaram 1 milhão pela melhor jogadora de Valorant do Brasil. 1 milhão de reais. Entendi. Uma pessoa, uma unidade de pessoa de 17 anos. Ela tem 17 anos. E ela jogou o Mundial. O Brasil ficou em 3º lugar no Mundial feminino inclusive de Valorant. E essa menina, assim, insana. 17 anos. Ô, Ana, mas assim, sabe o que acontece? Por exemplo, qual a diferença? Se eu pegar aqui agora um jogo de tabuleiro de xadrez, eu coloco aqui e a gente joga. Se eu, por exemplo, estiver jogando virtualmente com você um jogo de xadrez, ele é um xadrez ou ele é o esportes? Exatamente, a gente fica nessa reflexão porque é a mesma coisa, é o mesmo jogo, só que eu tô tendo que jogar com uma barreira física. Então, os esportes, eles trazem literalmente essa possibilidade. É multiplataforma. Você poder jogar aqui junto com alguém e você não poder estar junto com essa pessoa, você poder jogar do seu cantinho, da sua casa. Então, muita coisa disso foi discutida na pandemia, sabe? As pessoas jogando Animal Crossing em casa e expandindo. Muitas carreiras nasceram junto à pandemia. Não porque a pessoa ficava em casa ali, sabe? Ai, o que eu vou fazer da minha vida? É porque eu fico imaginando uma coisa assim meio tosca, mas vê se faz sentido. Corrida de cavalo é uma modalidade olímpica, é um esporte, né? Então você tem lá cavalo com obstáculo e tudo mais. E um drone com obstáculo? Tá ligado? Tu querendo dizer? Sim. Porque assim, imagina, os caras que pilotam drone, cara, tem cara aí que tá ganhando mó grana pra fazer pilotagem de drone. Esses caras que vão pilotar drone pra atacar míssil em outro país ali e tal, os caras são puta renomados. Mas imagina um campeonato de drones. Tem de robótica, né? Entendeu? Exatamente, campeonato de robótica. A gente cai na mesma situação. Sim. Entendeu? Na Campus Party mesmo teve. E aí a gente entra no espectro de como é que o Brasil opera em cima disso. Na Coreia do Sul, os meninos, eles jogam, eles têm que parar de jogar pra fazer o serviço militar obrigatório. E a gente sente muito isso na pele porque muitas vezes o Brasil importa jogador de lá, sabe? E na Alemanha, por exemplo, tem legislação a respeito de jogos de azar. Poker, por exemplo, um deles. Mas o poker, cara, é aí que tá, que eu até tava explicando. Esses dias pra trás veio um jogador de poker aqui trocar uma ideia. Por exemplo, a galera, se eu chegar, por exemplo, assim, e falar, galera, poker é jogo de azar? Todo mundo fala assim, jogo de azar. Ele vai falar que é de habilidade, Mas né? peraí, cara, não, calma aí. Bingo é jogo de azar? Eu falo, não, bingo não é. Cara, o bingo é jogo de azar. Sim. Porque o bingo, você não tem que ter habilidade pra jogar bingo. Você fala assim, o cara é cagão, ganhou na... Não tem, cara. Você é sorte pura. O poker é matemática pura. Você tem muitos cálculos que você faz, tem muito preparo pra jogar e tudo mais. Então, assim, envolve o fator sorte? Envolve. Entendeu? Mas eu tá vivo agora envolve o fator sorte também. Então, assim, tipo, o que eu quero dizer é que, assim, por exemplo, esse cara que veio aqui defendendo isso, falou, não, peraí, cara, o poker é extremamente profissional, é lógico que existe aqueles poker clandestino, que os caras fazem uns bagulho e tal, mas, assim, existe o poker sério, e assim, as regras que os caras passam, cara, o cara fica quase 8, 10 horas, igual vocês, sentado numa cadeira jogando, então, quer dizer, envolve um preparo físico, envolve um preparo mental também, né? Essa coisa toda. E te falar rapidinho, você falou de poker, a Fúria, um dos times mais fortes do Brasil, tem profissionais de poker. Tem jogadores de poker que são jogadores da Fúria. Então eles passam por todo esse preparo de fisioterapia, de tempo de resposta, sabe? Porque no game em si, e são coisas muito assim, porque o cara pensa, é só clicar um botão, só puxar o mouse aqui. Cara,
milissegundo pode, tipo, ser a diferença entre você ganhar o jogo e você perder o jogo. Entendi. E a respeito de questão cerebral mesmo, trabalho cerebral. Eu brinco que a gente vê os jogadores de Valorant, os caras mó bombadão assim, tendo que fazer de apertar bolinha colorida assim. Sim. Nessa velocidade, isso aqui, esse tempo de resposta é o que te evita de tomar um HS, morrer, entregar o round, perder um campeonato, ou ganhar o clutch e se consagrar campeão brasileiro. Exatamente, é. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, assim, eu tô indo profissionalmente já, tá? Não, tranquilo. Mas assim, a gente sabe algumas coisas que são importantes aí. Por exemplo, uma criança ficar 10 horas jogando não é saudável. Sim. Né? Assim, eu tô falando por uma questão de saúde da criança e tudo Cognição, mais e tal. né, a questão do vício, Sim. a questão de tudo isso que envolve. Né? Precisa haver uma regulamentação, provavelmente, sobre isso. Ou, quer dizer, até, na verdade, eu não sei como que se pensaria isso, entendeu? Quanto tempo de jogo que é saudável? Sabe, assim, na frente de uma tela e tudo mais e tal. Que até tem hoje, os caras usam aqueles óculos de luz azul, né? De luz azul pra se proteger e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu acho que é mais polêmica de que isso que eu tô falando. Que são as apostas. Uhum. Porque o mundo dos games, ele tá muito envolvido com uma questão que envolve muita grana. Né? Eu tenho aquele joguinho Candy Crush, tá ligado? E eu tava vendo umas reportagens sobre o Candy Crush que eu achei interessante. Que o Candy Crush não tem aquele momento de ficar interferindo pra você ver propagandas. Sim. Né? Ele não tem isso. Só que ele faz uma estratégia, cara, e isso eu acho muita maldade, tá ligado? Existe uma coisa um pouco, eu não sei, antiética do rolê. Ele vai fazendo você ganhar, e você vai ganhando, vai acertando, vai conseguindo tal. E chega uma hora que você não ganha por um tris. Só que não foi por falta de habilidade sua. Houve uma estratégia... O RNG do jogo, né? Exatamente, de inteligência do jogo, de fazer você não conseguir passar aquela fase por um pouquinho, e ele cria em você uma competição, porque você está participando de várias competiçõezinhas entre os jogadores, e aí ele fala assim, compre tantos ouros por X reais. As microtransações envolvidas, né? Exatamente. E aí aquela microtransação, você tá ali, cara, você fala assim, puta, velho, caralho, eu vou pagar, é 10 reais. 10 reais, eu preciso passar dessa fase. Não, eu tenho que passar, tal. Puf, morreu 10 reais. E aí ele vai te colocando dentro de um ciclo que, se você não perceber, como eu já vi, assim, por exemplo, reportagens de adolescentes que gastaram R$1.500. Criança que pega o cartão do pai. Pegou o cartão do pai. O pai nem tá sabendo, cara. Falou, pai, empresta o cartão aí e tal, custa 10 reais. Ah, filho, 10 conto, beleza. Né? Eu dou aula, eu sou professor. Quantos casos que eu já vi de alunos assim, tipo, pegar o cartão do pai e falar assim, pai, eu vou comprar uma roupinha aqui pro meu personagem. Uma skin, aqui. Né? Comprar uma skinzinha aqui pro meu personagem e tal. Eu que jogava CS de mobile. Skin de arma que é caro. O skin de arma, cara. Pô, a arma de Natal, era linda as armas de Natal, granada de negócio de Papai Noel. Então, assim, os caras vão inventando coisas e de alguma maneira aquilo te seduz. Sim. Sabe? Você já ouviu falar algo sobre isso? Existe restrição sobre isso? É porque, às vezes, cara, é uma criança que tá ali, um adolescente que tá ali, e, bicho, ele é inocente, cara. E você tá seduzindo ele de uma maneira indireta, que às vezes o pai tá lá, nem saca, tá ligado? O que tá rolando. Mas, cara, tá acontecendo ali uma extorsão. Sim. Entendeu? Assim, porque é um jogo que, vamos dizer assim, teria uma certa... Eu não sei se poderia falar que é antiético, eu acho que talvez, de você usar de um argumento, de uma estratégia pra fazer ele ficar dependente daquilo e depois você fazer ele gastar. Sim. Tá, vamos lá. Eu vou falar de tudo porque você abordou bastante coisa. Das crianças, por exemplo. O que a gente tem hoje em dia, em alguns casos, até um caso recente da Twitch, que é um menino que ele é adiante no Valorant, é um dos elos mais altos, o nome dele é Sabininho. Tá, ele é o quê? Ele é jogador de Valorant. Você falou Radiante? Radiante, é o nível dele, o elo dele. Ah, beleza. Ele é Radiante, o nick dele é Sabininho, ele tem um perfil no Twitch. Como ele é menor de idade, ele tem que fazer live acompanhado de um responsável. Então o pai dele fica sentado do lado dele enquanto ele faz live, o tempo todo. Isso aí é o que tá dentro das regras da Twitch. Tá. Ele perdeu a conta, e aí estão tentando fazer toda essa discussão pra falar, mas ele tava seguindo as regras. E aí a gente tem casos de, por exemplo, se aparece uma criança numa live que é pra ser mais 18 e não tá com o responsável,
a live é derrubada, a live é banida. Então, isso é algo muito complicado, porque a gente sabe, tá em fase de crescimento. E não tem como. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem crianças muito novas apresentadas a telas. Muito, muito novas. Sim, Tipo, só pra poder comer, toma aqui essa tela. Só vai comer se tá assistindo Galinha Pintadinha, se tá assistindo Macho Urso, se tá, sei lá, enfim, milhões de coisas. E aí os jogos... Você assistiu Macho Urso? Não. Já, aquela criança é louca. Cara, eu criança no mundo. É sem noção, cara. Tal. E aí, acaba que a gente tem esse debate, porque até que ponto? Sabe, que eu te falei, a mina foi campeã brasileira menor de idade. Ela ainda era menor de idade. Mas ela já era uma profissional. Entendi. Então, a gente tem meio que essa moeda, os dois lados da moeda. Sim. Que, até quando que a gente precisa segurar? 13 anos, 15 anos? Qual que é o termômetro, né? Porque, cara, o que acontece? Eu vou dar um outro exemplo também. Pra você jogar Valorant, você precisa treinar 8 horas por dia. Aí você fala, caramba, 8 horas por dia é um trabalho. Sim. A pessoa tá trabalhando ali, treinando, preparando fisicamente, aquela coisa toda e tal. É um exagero? Tem que chamar aí a galera da psiquiatria, sei lá, essa galera que manja disso daí e falar, cara, isso é um exagero ou não? Pode ou não, né? Porque o que acontece? Eu vou dar um outro exemplo. Uma bailarina do Teatro Bolshoi ou do Circo du Soleil, pra você entra como criança, né, para trabalhar como bailarino, dançarino dentro disso daí, e também fica lá 10 ou até mais que isso, horas treinando fisicamente, entendeu? Também não é saudável, entendeu? Mas a mãe, se tá ali e ela fala, não, é o sonho da minha filha e tal, e eu vou assinar aqui e tudo mais. Você entende, assim? Sim, tipo, sim. Porque eu acho que vai chegar uma hora que vai bater uma discussão sobre esse assunto mais séria. Falar assim, olha, nós precisamos podar isso. Assim, os esportes eletrônicos, eles não são regulamentados, né? Então, não tem, cara. Então, é terra de ninguém. É literalmente essa bagunça. E, por exemplo, fica um pouco assim, literalmente a treta pública. Tipo, a pessoa sofre ali esse escárnio, você deixa seu filho jogar, não sei o que lá. E aí, até aquela situação assim de... O que, por exemplo, jogos como os mobiles, o Free Fire, trouxe pro Brasil. O menino não quer estudar, ele quer ser pro player de Free Fire, ele quer ser o próximo Nobru. Sim. Quer viver disso, quer, tipo... Que nem o Nobru saiu da favela. E hoje em dia ele é multibilionário. Ele é o Neymar, vamos dizer assim. É o Neymar dos games. Dos games, Sim. É jovem, tipo assim... Ele vive nesse glamour todo e foi construído no suor dele, sabe? Ele foi campeão mundial pelo Corinthians Esportes. Então, é muito delicado, da mesma forma que é uma bolha, literalmente uma bolha. Você toca assim pra explodir. Mas você comentou das apostas, vamos lá, antes que eu esqueça. Não, eu falei das apostas, cara, Sim, porque sim. você tá nesse meio. Eu sei que os jogos que você narra não tem nada a ver com aposta, eu sei disso. Mas todo jogo pode ser passível de entrar em coisa Pode de ter uma aposta. monetização, Sim. pode ter uns rolês assim, né? Sim. Mas assim, eu não quis dizer exatamente os seus jogos. Não, tranquilo. Entendeu? Por exemplo, na Copa do Mundo, o Brasil gastou assim, tipo, o brasileiro gastou muita grana, milhões em aposta. Que é aquela que as apostinhas que você entra, fala, cara, vou chutar o jogo do Brasil vou colocar aqui. vai fazer 2 gols. Exato, e tinha umas apostas, cara, que você botava 4 mil reais, só que se você acertasse, triplicava aquele 40, valor. Era umas coisas Exatamente. assim. E assim, os caras estavam fazendo isso profissionalmente, montaram equipe. Tinha Analista. Um cara que, pra fazer, cara, vamos investir 120 mil reais aqui, porque esse jogo aqui é provável que Camarões ganhe, não sei o quê. Saca essas coisas todas? No game tem uma coisa até que é um pouco mais tênue. Eu falo assim, porque tem muita aposta em cima do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Os caras apostam se o primeiro pick vai ser tal campeão, se vai aparecer tal campeão, que time que vai derrubar a primeira torre, que time que vai destruir, sei lá, o Nexus, que vai ganhar, quanto vai ficar a série. As possibilidades de aposta são infinitas. E a gente tem empresas grandes disso que patrocinam influenciadores, patrocinam players. E aí é sempre aquela coisa, aposte com responsabilidade. Só que a partir do momento que você coloca um cara que, assim, ganha um salário mínimo, ele gosta de LoL, ele assiste LoL pra caramba, ele entende de LoL pra caramba, e ele investe esse dinheiro e ele ganha 5, 6 vezes mais que isso, sabe? Você cria quase que uma profissão, apostador. Sim. Então, é muito polêmico isso. E eu falo que eu já recebi proposta de algumas dessas e eu falei que eu não quero. Não quero esse movimento pra mim. Eu tenho pessoas da minha comunidade que apostam, ganham um dinheiro legal com isso, mas eu falo assim, gente, sabe, um reverse sweep,
um cara que do nada ficou inspiradão no game, acabou com a tua aposta, acabou com a tua certeza. E assim, eu posso estar sendo super ingênuo na minha afirmação, mas eu entendo a seriedade, entendo que tem gente que, tipo, se dedica a fundo disso, mas eu não gostaria de ter esse movimento pra mim. Não, eu entendi. É porque, assim, você entende, assim, que eu acho que essa discussão não chegou ainda numa coisa mais séria, no campo jurídico, no campo educacional, de uma maneira mais severa. Sim. Entende? Mas, cara, hoje todos os meus alunos têm celulares e eles têm pelo menos um jogo no celular. Entendeu? E aí é aquele debate assim, da sua tia que joga Candy Crush é tão gamer quanto você que tem um PC cheio de luzinha. Exatamente, é isso aí, cara. Nesse nível. E quando eu jogo Candy Crush, eu vejo a galera que tá jogando, cara, tem as tiazinhas mesmo. A minha avó só faltou zerar o Candy Crush. Cara, a galera jogando Candy Crush, entendeu? E eu duvido que não gastou R$1 com aquilo, entendeu? É muito doido. E eu vejo, assim, por exemplo, que esse debate, sabe? Ah, é porque você joga The Sims e eu jogo LOL. Não somos iguais. Sim, vocês são iguais. São, cara, lógico que é. Sabe, o pessoal... tudo bem que o ser humano, ele busca competitividade de diversas formas, mas tem gente que cria desafio pra The Sims. Fazer o desafio de você matar todos os seus maridos, fazer trocentos nenéns. E aí, até um que eu já fiz um tipo de desafio num jogo que não é competitivo é o Nuzlocke, Pokémon Nuzlocke. Que é você jogar um jogo Pokémon. Eu fiz isso no Pokémon Platinum. Você pode capturar um Pokémon por rota. Todo Pokémon que você capturar tem que ter um nick, um nomezinho. E se ele ficar com 0 de HP, ele morre. Você não pode mais usar ele. Você pode perder um game assim. Eu perdi no segundo ginásio. E tem uma comunidade muito forte disso, cara. E assim, você pensa, pô, mas eu que jogo de boinha ali o Scarlet Violet. E esse maluco que faz Nuzlocke. Será que a gente é gamer igual? Sim. E é surreal, sabe? Essa percepção. É divertido, sabe? Eu fiquei, gente, eu tinha que calcular os ataques que eu ia usar, a quantidade de poções que eu ia comprar, sabe? Você tira da esfera de ser uma jogabilidade divertida e casual pra você empregar isso diretamente no, sabe, cálculo, treta. Vira sério, a ponto fica sério. No YouTube tem um cara que chama Pokémon Challenges. Ele fala que ele é um Nuzlocker profissional. E tipo, o pessoal manda ROMs diferenciados pra ele fazer. Ele faz, tipo, com randomizer, né? Tipo, eu joguei randomizando uma vez. O primeiro Pokémon que apareceu pra mim foi Arceus, que é o deus do Pokémon. Eu falei, ganhei o jogo. Acabou. Quem disse? Perdi depois. Porque, assim, a estratégia por detrás disso é muito complicada. Uma coisa que eu tava vendo também, e olha pra você ver, né, cara, como as coisas são também inversos, assim. Por exemplo, eu tava comentando contigo, mas na Venezuela, quando a Venezuela passou pelo momento mais crítico deles ali, financeiro, a desvalorização da moeda, crise política, aquela coisa toda, a única coisa que o governo falou assim, ó, isso tem que ficar no país, internet. Aí você fala, por quê? Por que internet tem que ter? Porque os caras falam por WhatsApp? Não. Porque muitas famílias começaram a jogar jogos, por exemplo, como Tibia, tô dando um exemplo aqui, mas tem Dota, enfim, pra conseguir farmar no jogo, pegar arminhas e vender porque era uma forma de sobrevivência. É uma monetização muito real. E assim... E aí você fala, cara, mãe de família, entendeu? Jogando pra conseguir fazer e comprar comida pros filhos na casa. Sim. Olha que coisa bizarra, entendeu? É uma percepção, assim, que a gente não consegue conceber. Mensurar. Porque, que nem, tem gente que se dedica a comprar, a ganhar as caixinhas do CS e vender no mercado da comunidade da Steam. Pô, isso faz uma grana. Tipo assim, dá pra você realmente estruturar de certas formas que a gente não consegue nem tangenciar isso. Porque é um universo. É um universo muito particular dos games, dos esportes, especialmente. E a gente, tipo, casual, player, caster, broadcaster, jogador, a gente tá só ali praticamente num pedacinho, sabe? Numa fatia de um puta bolo. Tá, entendi. Pra gente encerrar a nossa conversa agora, certo, Ana? Só um minutinho aqui. O OBS travou. Total. Oi? O OBS travou. Travou, mas segura... Não, vai dar pra segurar até agora a conversa. Não, deu tela branca total. Você sabe? Reinicia. É o que dá pra fazer. Não, deixa eu pensar. Pode ir aí? Pode ir aí? Pode. Ah, por isso você tá desesperado aí? Gesticulando igual maluco. Eu vi que ele tava ali meio tenso, mas eu falei, ué, beleza, estamos trocando ideia. Ah, tá, ele não tá respondendo.
assim, pode ter chance de voltar. Espera, Lagarto, espera. Espera, a gente encerra a conversa, porque às vezes tá gravando. A gravação não foi tão... Não, ainda não. Só que assim, tipo, parou de responder o software. O software. Então, mas às vezes tá gravando e a gente perde, entendeu? A gente só não sabe. Caraca. Né, cara? Não, isso não importa. Então, mas vamos encerrar e aí a gente depois vê o que faz, entendeu? Vê aí, tá. Ó, você gritasse, cara, eu não sabia que era esse o problema. Ele levantou e baixou. Eu vi que ele tava querendo falar, mas eu achei que era algo tipo de comentário e tudo mais e tal. Mas, Ana, agora assim, pra gente encerrar, é uma coisa simples que eu vou perguntar pra você. É tranquilo, você só pode responder uma coisa, Puta merda. tá? Você não pode falar mais. Tá. Valorant, LOL ou Pokémon? LOL. Eu falei que era LOL, cara. Sério? Eu falei, vai gostar de LOL, cara. LOLzinho, eu falei que era isso. É porque o LOL foi o primeiro jogo que eu comecei a jogar. Tipo, Porra, era 2015 eu jogava LOL. Entendi. E assim, eu jogava no meu notebook. Você assistiu Arcane? Cada vez que saía, eu acompanhei tudo. Tudo de Arcane. Inclusive, muitas teorias foram traçadas. Eu sou fanfiqueira de alto nível. Mas eu jogava LOL no meu notebook. Eu jogava de ADC no touchpad. É completamente inviável você jogar no touchpad. Eu jogava, sabe? Então, eu vou de LOLzinho. Maravilha. Obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal trocar ideia contigo. Eu vi que você manja muito mesmo, assim, que assim, você foi falando coisas. Tudo que você foi falando, eu entendo desse universo, mas é lógico que eu não sei com propriedade, igual você, né, aborda aqui. Mas, Ana, cara, de verdade, brigadão mesmo pelo papo. Nunca eu trouxe alguém aqui, cara, que falasse sobre esse assunto, entendeu? E mesmo a galera que sendo nerd, a galera que frequenta é nerd, eu gosto pra caramba, mas nunca trocamos ideia sobre esse assunto, cara. Foi a primeira vez e tal. E já tô falando com a narradora aqui e tal, que nós vamos ver muito caminho pela frente aí. Inclusive, eu brinquei que eu queria fazer um curso de... Como é que fala? Pra narrar em rádio. Porque, assim, eu brinco que o futebol eu já arrisquei, mas, assim, é complicado, é complexo. Mas eu tenho muita vontade, sabe, de trazer isso mais pra frente. Você já foi a uma rádio? Já participou de uma rádio? Assim, Não, coisa e nunca tal? fui. Então tô te convidando, eu tenho um programa na rádio. Daí nós vamos lá bater um papo e tal. É sério, toda sexta-feira, só que eu tô de férias agora. Não, tranquilo. Volto em fevereiro na Rádio Univaz, Educativo Univaz. Ai, já ouvi falar já. E é o programa Sextou. Toca no meu carro. Então, aí, tá vendo, cara? Sextou. Aí nós vamos lá bater um papo Beleza. desse assunto, só que você vai ver que lá é muito mais objetivo. Sem problema, sem problema. E assim, obrigada, né? Eu falo que aqui em Pouso Alegre, no mundinho de Pouso Alegre, é muito inédito eu poder ser vista como uma profissional, sabe? Então eu fico muito contente de viver isso. Então, agradecer, né, pelo espaço, pelo convite. Que isso, cara. Seja bem-vinda. E, assim, outras vezes eu já vou te dar um toque pra gente bater outros papos disso daí. Beleza. Beleza? Obrigada, né? Galera que acompanhou, vida longa e próspera e até o próximo Nenemcast. Valeu. Tchau, tchau. Aí, agora vamos ver a treta aí, Agora né? eu esperava ver se o bagulho vai ler. Obrigada. Cara, mas esse negócio da internet tá ruim hoje, Lagarto? Foi chuva? Cara, sei lá, hoje não. Porque esse cara nunca deu pau. Sério? Mas o OBS atualizou recentemente. O 29 entrou, acho que anteontem ou ontem. E tinha muita gente reclamando que os plugins estavam tudo dando errado. Às vezes é isso, porque foi bem no plugin do RTM. De fazer o rebroadcast, né? Bom, mas salvou. Não sei. Tá aberto, tava gravando. Beleza. A gente reza aí. Fingido, mano. A gente tem que ter fé nessas horas, Lagarto. Vamos tirar uma fotinha oficial aqui, cara? Bora. A gente conversou aqui quase umas 2 horas, velho. Foi sim. Entendeu? Eu falei que era 1 hora, mas enfim. Deu 1 hora, tava dando... Deixa eu tirar no seu telefone. Tira meu iPhone. Deixa eu colocar na tela grande só, peraí. Aí, ficou da hora Londres aqui, né, cara? Ficou muito bom. O esquema é o seguinte. O Bruno Volpato é o cara